Hoje é mais uma terça de psipoema, então pega teu chá, teu café, tua água, teu chimarrão, te senta aí confortavelmente ou como tu preferir e vem pensar comigo, e se tudo der certo? O que é que tu vai fazer quando as coisas começarem a dar certo? Ou talvez elas estejam dando certo e tu não está percebendo, porque treinou o teu olhar para buscar aquilo que falta. Como é perceber que sim, as coisas podem dar certo? Talvez tu já está vivendo sonhos, os quais tu sonhou lá atrás e nem se deu conta, porque tá só focando nas coisas que tu ainda tem para fazer. Eu sou a Larissa Bernardino, sou psicóloga clínica, sou gestalt terapeuta em formação e todas as terças eu tô aqui te trazendo convites para pensar sobre temas que atravessam a existência humana, que mobilizam os afetos e que fazem trazer mais luz, mais consciência para nossa vida. Eu já te peço para se inscrever no canal, deixar teu comentário, se te mobilizar aí dentro e também compartilhar com alguém que pode se beneficiar disso. Gente, hoje eu quero convidar vocês a pensarem sobre as coisas que estão dando certo. Porque é muito comum que a gente perceba que quando uma notícia ela é ruim, isso viralize, né? Algo que é complicado, algo que foi trágico que aconteceu, tem um potencial muito grande de chegar nas pessoas e de mobilizar as pessoas. As pessoas falam, se fala, né, disso com uma velocidade e chega numa proporção gigante. Mas quando as coisas são boas, parece que tá até errado, né? Eu costumo ouvir muito por aqui coisas do tipo, ai, sabe, as coisas estão tão boas, as coisas estão dando certo, que tô até com medo que algo aconteça. Não posso ficar tão feliz, alguma coisa pode acontecer. E eu preciso te dizer que se tu se identifica com essa fala, e te conto, eu também me identifico muitas vezes, a gente precisa exercitar esse pensamento de que nós fomos criados para dar certo. As coisas dão certo porque a gente se propôs a fazer algumas escolhas, algumas situações que a gente, enfim, trabalhou para que hoje muitas coisas darem certo. A gente ainda tem muito para chegar, né? Sempre vai ter, eu sempre falo aqui dos pratinhos. Nem todos os pratinhos estarão em perfeito equilíbrio. Muitos vão cair, toda semana alguma coisa vai cair. Não tem como equilibrar tudo. Mas e se ao invés de a gente olhar só para aquilo que falta, a gente começa a olhar para aquilo que a gente já tem? E quão bom é estar aqui. Nas sabedorias de Instagram, eu fui muito impactada por uma frase esses dias que dizia: a vida que você deseja, a vida que você sonha, vai custar a vida que você tem. A gente, por vezes, quer muito algo, quer conquistar algo, e isso é absolutamente normal, né? Eu quero algo melhor, um carro melhor, eu quero uma, sei lá, uma casa melhor, um lugar de trabalho melhor, eu quero, enfim, mudanças, né? E claro, isso é muito natural, é muito gostoso também a gente estar planejando e querendo o melhor sempre para nós, né? Nós merecemos. Mas sempre atente que isso pode acontecer, ainda mais tu tá se dedicando para chegar ali, né? Mas isso, essa realidade que você tem hoje, ela não vai mais existir. Às vezes é o que bom, né? Que maravilha, isso não vai mais existir. Mas às vezes também tem um peso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantos de nós, às vezes, não queremos morar na praia, né? Morar na praia, a praia tem aquele ar gostoso, principalmente porque a nossa visão muda quando a gente tá lá de férias, a gente está de férias, nós estamos descansados, e morar na praia, nas férias, é maravilhoso. Quando a gente tá no dia a dia é um pouco diferente, a nossa forma de aproveitar muda, né? Mas acredito que sim, morar às vezes numa temperatura mais amena, com dias solares, deve ser uma delícia, né? Pra quem mora aqui na Serra Gaúcha como eu, a gente sabe que acordar com 2 graus, 1 grau, 0 graus é complicadíssimo, né? Mas a gente vai lidando. Mas é muito legal poder sonhar e talvez, se há um desejo genuíno teu, trabalhar pra conquistar isso, sabe? Porque tu pode chegar lá da forma com que tu conseguir, né? Na realidade que tu conseguir, mas é possível.
Mas enquanto tu tá trabalhando nesse sonho, como eu sempre digo, curte o processo, aproveita o caminho. Porque essa realidade, as coisas boas que tu gosta daqui, tu não vai ter mais. Não tem como ter tudo, gente. Não tem como a gente ter todas as coisas que a gente quer. Uma custa a outra. Uma escolha, uma renúncia. É assim, né? E isso é muito duro às vezes. A gente chega na vida adulta e acha que a gente vai ter todas as coisas que a gente gostaria. E isso logo a gente percebe que não é bem assim, né? Mas quão precioso é olhar para onde tu já está. Já está dando certo. Talvez tu só não percebeu. Olha para como tu está agora. Faz aquele exercício que eu já trouxe aqui. Tu trocaria de lugar com o teu eu de 1 ano atrás, exatamente como tu era, nas condições que tu tinha? Então, se tu não trocaria, tu está evoluindo. E se tu percebe que tu tem saudades de algumas coisas lá de trás, mas outras tu prefere agora, sinal de que tu fez escolhas que mudaram um pouco o rumo da tua história. E que isso também é avanço, isso também é evolução. Porque a gente aprender que algumas coisas vão ficar lá atrás e a gente vai sentir essa saudade ou talvez nostalgia, faz parte do processo. O que eu percebo muitas vezes é que nessa busca de querer mais, a gente esquece que a gente deu certo. Todos nós temos atravessado, né, pela nossa cultura, algo que é transgeracional, que é a síndrome da escassez, né? Algumas pessoas têm um pouco mais evidente isso, outras um pouco menos. Mas se a gente pensar que nós viemos de gerações passadas que sofreram muito para ter muito menos do que a gente tem hoje. E eu digo em termos de coisas às vezes muito simples. Hoje, independente da marca, eu sei que tu tem um celular, né? Lá atrás, essa divisão era um pouco diferente, né? Era algo muito difícil, por exemplo, de se ter. Claro, tinha tempos que nem existia, né? Mas eu tô usando o exemplo do celular. Quantas outras coisas era muito mais difícil de ter acesso. Hoje, da forma como a gente consegue acessar. Assim como, por exemplo, a educação, né? Tem programas hoje que nos auxiliam a poder estudar, mesmo que a nossa renda não cubra as despesas da faculdade, por exemplo, né? Então a gente teve algumas diferenças, a gente tem programas que nos incentivam e que viabilizam isso. Ainda existem diferenças gigantescas, né? Em termos de, enfim, né? De economia. Mas essa cultura que a gente está inserido, essa ancestralidade que nós carregamos, sofreu pra caramba. Então, eles sempre percebiam que não podia estar muito feliz, sabe? Não podia se contentar que tá tudo bem, porque algo realmente poderia acontecer. Se a gente pensar um agricultor que fazia todo o seu plantio lá, e aí vinha uma chuva e destruía tudo, não existia seguro. Sabe, era outra época e realmente perdia tudo e passava misérias, passava muita dificuldade. A realidade hoje é diferente. Mas nós carregamos isso porque está muito enraizado na nossa criação, na forma como nós somos. Então, por vezes, quando a gente está vivendo algo muito gostoso e muito legal, a gente liga um alerta. Calma, que algo pode dar errado. Mas deixa eu te falar que se tu pensar isso ou não, pode dar errado igual, tá? Fica tranquilo aí que pode dar errado igual. Se tu curtir e desfrutar esse momento legal, gostoso que tu tá vivendo, pode dar algo errado igual. E além do mais, vai dar, tá? Vai dar. Mas não é geralmente algo que, às vezes sim, às vezes não, mas são coisas da vida. Não é algo que vai destruir a tua felicidade por completo, sabe? Às vezes sim pode acontecer uma baita atrocidade, mas às vezes podem ser coisas pequenas, porque coisas boas acontecem todos os dias e coisas difíceis também. Gente, é muito de como a gente enxerga e encara essa vida. A gente nasceu para dar certo. Ninguém vai me provar o contrário. Porque
Se a gente fica pensando que tudo vai dar errado e que tudo é difícil e que não tem como a gente conseguir e que a gente não pode ser merecedor, a gente tem que viver numa escassez, e aí a gente traduz isso na forma de pensar. A gente vive preso na nossa própria mente e se torna pessoa amarga. Sabe aquela pessoa amarga? Aquela pessoa que tudo tá difícil, tudo é ruim, tudo é um peso, tudo dói. Vai fazer terapia pra te olhar, pra te entender, pra te conhecer, porque assim não dá. Fica muito difícil. E o que mais me choca nisso é que a gente só tem uma vida, até que a gente sabe, né? Não sei se tem outra, aí é outro papo, né? Aí eu não dou conta de entrar. Mas, gente, a gente tem essa vida aqui. Ou tu faz ela ser legal pra ti, e tu aprende a gostar da vida que tu tem, tu cria boas histórias sobre você, ou viva amargurado. Viva sofrendo, viva, assim, alastrando esse sofrimento, remoendo coisas do passado, projetando cenários do futuro que nunca vão acontecer. Ai, sabe, entra nessa caixinha e fica então. Fica. Fica lá sofrendo, né? Como alguém que é uma vítima do mundo. Que o mundo tá aí pra te fazer mal. Se tu quer acreditar nisso, segue o baile, né? Até porque eu tô só falando aqui, eu não tenho como controlar nada do que tu tá fazendo. Mas eu tô te dizendo aqui que existe uma outra possibilidade de a gente criar uma realidade diferente para nós. Essa é a vida que tu tem. Faça escolhas cada vez mais conscientes, busque esse caminho do autoconhecimento para te viver ela da forma mais autêntica possível. E quando tu conseguir escolhendo a ti mesmo, quando tu conseguir conquistar os teus sonhos, gente, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes, porque a dimensão é tu que dá. Para começo de conversa, saiba que você é merecedor disso, sabe? O Eike Baldasso, ele é um escritor gaúcho de Farroupilha, tem esse livro que eu adoro, vai lá. E ele tem aqui palavras certeiras. Deixa eu falar para vocês o que ele disse sobre isso. Há uma força dentro de nós que, enquanto existir, o mundo inteiro pode duvidar. Fará as coisas darem certo. É preciso convencer a nós mesmos todos os dias de que vai dar. Nós nascemos para dar certo. Eu espero de coração que tu possa pensar sobre isso, que tu possa entender que tu merece a felicidade e que se tudo der certo é porque tu construiu isso também. Te implica no processo, te responsabiliza pela tua vida e percebe que existem muitas variáveis que atravessam a nossa existência com privilégios ou não. E isso a gente não pode negar, né? Mas ainda assim, é possível construir boas histórias sobre você e gostar da vida que você tem a partir das tuas escolhas, a partir da consciência que tu cria sobre a tua vida. Se tudo der certo, eu espero que tu se sinta pronto para viver isso e que tu não fique pensando que tudo vai dar errado, porque a gente nasceu para dar certo. É isso, gente. Um beijo. Espero vocês na próxima terça.